Bom, hoje gostaria de agradecer a presença do Daniel Bosquella, é nosso convidado para o nosso bate-papo de hoje. É um profissional com bastante experiência, olhando aí para fundo de investimento, mais ou menos 4 anos, e aí depois mais de 10 anos trabalhando na Ambev, olhando muito para transformação digital, B2B, D2C, e hoje está na Caena como Chief Revenue Officer. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, Gabi. Daniel, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer, uma grande oportunidade a gente estar nesse bate-papo, trocando muito com você. E a gente vai falar muito sobre a parte de inteligência artificial. Aqui nos bastidores, antes da gravação, a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Você comentou que o seu time hoje utiliza bastante. Mas a grande primeira pergunta é, o que a IA realmente já trouxe de grandes ganhos para o seu dia a dia, para o seu negócio? Eu costumo dizer que a IA já é parte da vida de todo mundo lá no meu time atual, né, na Caena. Eu primeiro sou um grande fã e tento explorar todas as ferramentas todo o tempo, porque eu acho que as coisas estão mudando numa velocidade tão rápida que a cada semana a gente precisa estar atualizado. E de exemplos práticos, assim, acho que uma parte analítica, estrutural, de bases de dados e etc., que a IA consegue basicamente te dar infinitas respostas que antes levariam dias, às vezes até semanas, e em um espaço muito curto de tempo. Às vezes em 10, 15 minutos você roda análises bem complexas que levariam muitos dias para você conseguir fazer e depois mais alguns dias para poder tomar a decisão. Então esse acesso à estruturação de dados e usar isso para análises de maneira muito mais rápida e efetiva tem sido transformador. Assim, meu time tem usado isso muito e todo mundo hoje tem as ferramentas, né? Então acho que essa é uma coisa bem interessante de como ela se disseminou na companhia e como isso permite com que a gente evolua mais rápido nos nossos novos projetos, nas nossas novas decisões. Tem um exemplo também bem emblemático, que a gente passou por a gente evoluiu a nossa marca, era algo que a gente já estava planejando há um tempo, e uma vez decidido o novo logo, etc., a gente se desafiou internamente a fazer tanto vídeo quanto website 100% em casa, com o time mesmo produzindo. Então o time de marketing criou do zero um vídeo de 1 minuto e meio, que foi nosso manifesto, que no fim do dia, enfim, parece um vídeo bastante real, mas foi feito com IA. Então a gente conseguiu, em 2 semanas, colocar de pé um vídeo que eu tomaria vários meses e seria um valor muito mais alto se a gente fizesse externo como agência. Então acho que esses são alguns dos use cases, um mais de um projetinho um pouco mais longo e o outro mais do dia a dia, mas na prática eu estou usando para muita coisa. Automação de processos, dar visibilidade para a força de vendas na ponta, enfim, tem sido bem interessante. Legal. A gente vê aí um ganho de produtividade significativo e também a necessidade de cada vez mais o intelecto ser uma capacitação que o profissional vai utilizar no seu dia a dia e menos operacionalização. Não existe ninguém que saiba tudo, porque as coisas estão acontecendo enquanto a gente está vivendo, a cada semana sai algo novo, então é muito importante você estar ali se reciclando e forçar o time também a buscar informação, a estar fazendo esse refresh, porque de fato as coisas estão mudando muito rápido e tem muitas coisas legais novas saindo, né? Você tem modelos novos, mas você também tem metodologias novas, etc. Exato. Então tem sido bem interessante. A criatividade e a curiosidade precisam fazer parte do dia a dia. E nesse ponto da criatividade, muitas vezes tem ideias que uma pessoa chegou que você fala, nossa, isso é maravilhoso, por que a gente não tinha pensado nisso antes? E que agora ela tem o poder de colocar de pé, né? Então, acho que no passado a gente tinha uma certa restrição e um limite de ter que dominar coding para fazer muita coisa. Hoje você já consegue prototipar muito mais fácil, você consegue testar e às vezes mostrar para o time de produto e de tecnologia um pouco melhor algumas das soluções e por que a gente enxerga alguns caminhos. Obviamente, não necessariamente todo mundo consegue vibe code uma solução que é escalável, que vai ser implementada, mas pelo menos a gente consegue testar e fazer MVP muito mais fácil. Então, enfim, bastante oportunidade por aí. Até a gente vem olhando para a inteligência artificial na LHH também de maneira mais expressiva, inclusive com parcerias como a General Assembly, que a gente está aplicando treinamentos de inteligência artificial em times comerciais. E aí eu queria ouvir de você, assim, quais ferramentas o seu time utiliza e como a IA pode gerar produtividade?
Porque é muito mais do que um chat GPT, né, por exemplo, que as pessoas falam. Então, às vezes as pessoas acabam linkando, né, inteligência artificial, um chat GPT, um Claude, mas não, o que de fato o seu time utiliza de ferramenta e como gera produtividade? Eu acho que todas essas, então, você falou de GPT, você falou a gente tem Gemini, né, na empresa toda disponível, porque estamos no Google Suite, Claude, cada nível de pessoa e cada perfil utiliza algumas ferramentas mais específicas, e aí você também tem algumas ferramentas ultra específicas, por exemplo, para gravação de vídeo, para edição de vídeo, que elas têm algum caráter de AI, mas são ferramentas muito específicas para aquele tipo de profissional, né? Então, eu acho que o grande poder aqui foi disseminar em toda a organização pelo menos uma ferramenta, que todo mundo tenha acesso. E aí a gente tem algumas outras ferramentas, algumas conectadas ao banco de dados, mas aí você tem só algumas pessoas com acesso. Então, cada perfil de pessoa, a gente estabeleceu alguns níveis e perfis de pessoas para acesso a determinadas coisas. Então, acho que esse é um bom jeito de estruturar o problema, mas todo mundo com acesso a pelo menos alguma ferramenta e ninguém fazendo na conta pessoal. E aí tem também toda uma parte de treinamento, né? Então, a gente tem muito learn by doing, e olhar ali aquele colega ou aquela pessoa da outra área que está fazendo uma solução legal. Então, como é que a gente dissemina isso? E tem o treinamento formal também para coisas muito mais sofisticadas e mais para o time de tech passar. Então, acho que é assim que a gente está tentando se educar e, obviamente, cada um ali tentando aprender e seguir as notícias do dia a dia, porque a coisa move muito rápido. E vocês já conseguem mensurar que a IA está melhorando a produtividade dos times comerciais? Sem dúvida, assim, tem uma série de processos que a gente conseguiu automatizar, de coisas de fato que não necessitavam de alguém fazer de maneira super repetitiva, e a gente tem infinitas automações já rodando. Então, imagina plataformas tipo N8N, né, que fazem automações um pouco menos agênticas, mas mais tipo automações mesmo. A gente tem infinitas delas. E a gente está sempre evoluindo. Então, a parte receptiva, então como é que eu consigo muitas vezes atender melhor os clientes sem necessariamente ter que passar de cara por um humano, porque às vezes o problema é um problema mais simples que não tem aquela necessidade. Então isso vai deixando tempo para as pessoas fazerem outras coisas que não simplesmente repetir processos muito fáceis que a máquina pode fazer. Então abre espaço aí para o time poder usar esse tempo para outras coisas criativas, para novos projetos e tal. Acho que esse papo vai longe, a gente vai ter muita coisa para conversar e a gente vai trocando muitas informações aqui. E eu tenho uma curiosidade. Na sua opinião, qual que é o maior ou um dos maiores erros que as empresas normalmente cometem quando elas começam a falar sobre IA? Eu acho que tá todo mundo tentando aprender, né? Então eu não acho que existe o certo e o errado ainda. Mas para mim o erro é acreditar que IA é um monstro que eu não deveria encostar, porque é uma ferramenta muito poderosa e quem souber usar direito, e as empresas que souberem usar e aproveitar disso, elas vão estar quilômetros à frente. Então, eu acho que ignorar a IA é o principal erro. Aí tem empresas que fazem, que sugerem que os funcionários usem, tem empresas que são um pouco mais enfáticas, dizendo, olha, todo mundo tem que ter o seu agente. Acho que todos são válidos, não tem certo e errado, tá todo mundo tentando aprender e fazer isso funcionar da melhor forma, mas ignorar a existência de IA ou virar e falar, não, isso aqui não é para mim, eu acho que aí é ficar fora da realidade e vai ficar para trás em algum momento. Tem indústrias onde isso é mais relevante e menos relevante, mas eu acho que no fim do dia isso é uma ferramenta tão poderosa que ela serve para quase qualquer coisa. Então, não aprender sobre, né, ignorar e não querer usar, ter medo de treinar o time e tal, etc., eu acho que é aí que mora o perigo. E onde você acha que a IA vai trazer grandes impactos de forma mais rápida, mais efetiva? Em quais áreas, quais situações, por exemplo? Olha, eu acho que tudo que é muito repetitivo e automatizável, a IA tem um poder incrível, porque é um fluxo, de certa forma ele é bastante repetitivo, então ela tem muito poder de escala. Em coisas mais criativas, ou quando não existe um processo tão claro e definido, às vezes ainda é mais complicado, você precisa puxar informação de vários lugares, ainda não está num nível
extremamente bom, né, para alguns casos mais específicos, mas tudo que é muito repetitivo, ela consegue certamente automatizar, escalar. Eu acho que ela tem, assim, possibilidade de dar um poder de personalização nas soluções, etc., de realmente falar um a um e de não ser uma empresa que atende igual para todos, né? Então, você conseguir, de fato, se eu tenho lá um grupo de vendedores, dar um briefing, dar uma mensagem especial para cada um deles, né? Então, mesma coisa para os clientes. Então, como é que eu personalizo a experiência do cliente? Acho que isso é muito poderoso. Toda a parte analítica que eu falei, extremamente poderosa, e dar essa ferramenta para pessoas que muitas vezes não conseguiam articular ali no Excel, ou, enfim, SQL e tal, é transformador. Assim, você vê a pessoa escrevendo e conseguindo acessar um banco de dados, fazendo análises bem sofisticadas só com a fala ou com a escrita, é impressionante. Assim, você, de fato, liberta as pessoas para começarem a pensar nos problemas de outra forma e tangibiliza muitas das coisas que a gente, às vezes, não tinha como entender, né, da própria empresa. E eu acho que, naturalmente, acaba forçando os profissionais a pensarem cada vez mais e saberem como perguntar, como passar esse 100%. Comando para a tecnologia. Como criar um prompt, Exatamente, né? Porque se você tinha ali 100%. uma atividade muito operacional, muitas vezes você já caía no natural e no automático, que você já não pensava mais. Você vai indo, você só vai, você segue. E hoje você precisa pensar, refletir, analisar como que você vai dar esse comando para obter o resultado que você quer. É uma das coisas, acho que mais importantes, porque pedir algo errado, provavelmente você vai receber algo errado, né? E depende muito de como você brifa. E claro que hoje os modelos eles estão muito melhores e mesmo com algum nível de... Quando o seu pedido não é perfeito, às vezes as coisas vêm mais redondas, mas ainda assim, você pode atacar o mesmo problema de diversas formas. Então, saber pedir, né, saber escrever, etc., ainda é super, super, super importante. Pode ser a diferença entre você chegar no resultado certo, errado, enfim. Exatamente. E até porque fica claro quando é um texto de inteligência artificial que não teve, né, uma avaliação de um humano. Então, essa é a questão. O grande ponto é como é que eu não fico genérico usando IA para criar conteúdo. Então, toda a parte criativa que hoje você tem acesso também pode ficar muito igual a todo mundo, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem de que o número de posts no LinkedIn cresceu exponencialmente depois do GPT. Só o número absoluto de posts. Porque está mais automático. Então tem muita gente hoje, eu mesmo, né? Às vezes uso ali para quando vou fazer algum post, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não virar extremamente artificial, que a coisa tenha de fato um pouco de tem a sua da essência. Sua personalidade. Exatamente. Tem a humanidade ali no texto, né? A gente, inclusive, está sendo acionado por prompts criados por candidatos para acionar headhunters. E aí vem um texto pronto, convidando para uma conversa ou se apresentando, mas que você vê que aquilo foi disparado para todo mundo da mesma forma. Não tem uma personificação, não tem aquele cuidado, aquele refinamento que a gente precisa se preocupar realmente em fazer. A parte humana, ela ainda é muito importante, né? A gente fala muito de IA e tal, mas assim, ela não está substituindo os humanos ainda, acho que ela está apoiando, ela é uma ferramenta muito poderosa, mas eu que estou lá no mundo de vendas, assim, eu vejo o que ainda, né, a relevância que é você ter um vendedor que visita, que olha lá no olho do dono, só que eu posso dar mais ferramentas para esse vendedor funcionar melhor, visitar mais clientes, atender melhor os clientes que ele tem hoje, otimizar responder melhor, o tempo dele. Otimizar o tempo, responder melhor quando tiver algum problema. Então, esse tipo de coisa a IA pode ajudar muito. Então, ao invés de ter um vendedor, eu tenho um super vendedor que consegue resolver muito mais coisa, né? Exato. E assim, como você vê o avanço da IA falando do varejo, até você que teve experiência agora B2B, mas que também já teve no B2C, o quanto a IA de fato vai fazer parte do dia a dia, como ela vai avançar nesses negócios, justamente porque tem o cliente que quer falar com o humano, né? Então recebe ali o WhatsApp, tem que colocar 1, 2, enfim, mas a pessoa quer tratar com o humano. Como é que vocês estão fazendo essa separação e até avaliando até onde vai a IA nos times comerciais? Cada empresa está tentando resolver isso de uma forma, em geral para coisas que são muito básicas, assim, tipo pedidos de informação, ou algo muito simples.
De fato, colocar entre aspas, um robô para atender, mas que tenha disponibilidade 24 horas por dia, que consiga dar fazer essa primeira resposta, e o cliente até vê isso como positivo, na grande maioria dos casos, porque é rapidez, agilidade, etc. Em algum momento, quando a coisa sai um pouco do script, é um processo um pouco fora e tal, as pessoas sentem a necessidade de falar com o humano, porque isso pode acontecer ou não, né? Depende um pouco da situação, mas eu digo sempre que para os problemas mais complexos, nunca vai existir uma receita de bolo única. Exato. Então, eventualmente, sempre no último nível, você vai ter que ter um humano tomando decisões, né? E aí, acho que a questão é tentar entender onde as coisas são processos mais redondos, e aí sim, tentar automatizar o máximo para justamente usar as pessoas para as coisas mais complexas e que tem que ter tomada de decisão mesmo. Porque o modelo não vai estar ali tomando necessariamente as decisões, ele vai recomendar, em alguns casos ele pode até tomar a decisão, mas tem que ter um bom respaldo por trás para você não fazer coisas completamente erradas e descontroladas. Então, e às vezes até um acolhimento, né? Quando é uma reclamação, né? Uma avaria de produto, enfim. Perfeito. Às vezes é importante você falar com um humano que fala, putz, entendo o seu problema e tal. E assim, os robôs estão ficando mais sofisticados, tá, né? Tem gente que já está num nível que é difícil perceber, mas ainda assim... uma visita ao vivo, uma ligação pode ser algo bem diferenciada para um cliente que você julgue importante. Né? Sim, e decisório às vezes em você perder ou não o cliente também. Né? O aperto de mão e o olho no olho, eu falo que ele ainda é insubstituível em diversas situações. Sim, né? Exatamente. E quais são as ferramentas, Daniel, de IA que você normalmente utiliza no dia a dia? As duas principais. Eu tento usar todas, mas eu uso principalmente o Claude, hoje, que está muito bom. Sim. E eu uso muito o Gemini também. Então são as duas que eu tô ali mais no dia a dia. Então o Claude tem várias... Tem desde o chat, que é mais simples, eu uso bastante o Cowork, que é que você cria, na verdade, documentos, ferramentas, etc. E o Code, quando eu quero criar algo um pouco diferente, mais... coding mesmo, uma solução um pouco, uma arquitetura mais robusta, algum processo que eu vou ter que replicar bastante, eu vou para lá.